Então, pessoal, vamos começar. Esse aqui vai ser um curso de Física Matemática 2, certo? É importante a gente discutir um pouco a ideia do curso, né? Qual é o propósito do curso. E como a gente geralmente não tem um texto que explica a proposta do curso, a gente fica dependente da ementa, né? Então, para vocês deve ser mais difícil ainda, porque é muito difícil vocês, na perspectiva de quem ainda não sabe o conteúdo, projetar pela ementa o que ele tenta fazer, né? Então, esse é um curso que você está interessado em entender operadores diferenciais, né? Então, você quer entender esse objeto separadamente, né? Ou, se você preferir, esse objeto aqui, né? Então, logo que você começa um curso de física, você vai fazer um curso de matemática, né? Um curso de cálculo 1, por exemplo, e você vai entender, ou você vai ver a definição de que a derivada de uma certa função, né, está associado ao limite dessa função né? Ou seja, você quer algum tipo de noção de como que sua função varia instantaneamente, né? Você pode pegar várias analogias que se faz normalmente, é uma velocidade média, que você quer saber a velocidade no final, a velocidade no começo, subtrai, divide por epsilon, depois manda esse epsilon para zero, né? Então, tem uma série de implicações físicas importantes aqui, né? Então, quando a gente faz uma derivada de alguma coisa, a gente está supondo que isso aqui faz sentido, né? Ou seja, essa operação toda, ela faz sentido, não importa quão pequeno seja o seu epsilon, certo? E vocês podem aceitar isso pura e simplesmente, ou vocês podem se perguntar o quanto que isso faz sentido, né? Porque, veja, o propósito aqui é formar vocês como físicos, e como físicos vocês têm que entender que a matemática é muito mais uma ferramenta que você molda do que uma coisa fixa, né, que vem de fora e você aceita como ela é, né? O que eu quero dizer com isso é, você molda a matemática de acordo com o que você acredita que seja um bom modelo para a realidade. Então você está querendo modelar a realidade, aquelas coisas que nós estamos vendo aqui ou medindo. E você modela através da matemática. E quando você faz essa escolha aqui, você está dizendo o seguinte: quando eu vejo uma curva, quando eu vejo uma pedra sendo lançada, eu poderia, em princípio, cortar essa curva quão pequena eu queira, e ela vai sempre ainda se comportar como uma pequena curva ali dentro, certo? E que isso pode ser feito não importa quão pequena seja a escala. Vocês vejam que isso é, de fato, uma coisa bastante estranha, porque se a gente pensar que, quando você olha um copo d'água, ele tem um certo comportamento, que é o comportamento coletivo de um monte de molécula, mas se você se aproximar, já não é mais um fluido contínuo, né? Ou seja, você trata a água como um fluido contínuo. Você tem aqui um quadrado, está cheio de água, você tem uma certa densidade, aí você integra e você descobre que nesse elemento de volume aqui tem uma certa quantidade de água. E você descreve uma dinâmica para esse cara aqui e tudo funciona, certo? Mas se você for fazer um zoom aqui, essa função aqui, ρ de x, ela não faz mais sentido aqui. Porque vai chegar uma hora que não vai ser mais um fluido, vai ser um monte de molécula. E aí o tipo de física que você usaria para descrever aquilo fica totalmente diferente. Então você veja que essa derivada aqui, nesse sentido, é uma aproximação, certo? Porque primeiro eu estou aproximando uma coisa contínua, de forma que ela não seja, né? Ou seja, elas são moléculas que estão localizadas no espaço, eu estou aproximando como um fluido contínuo, já não é verdade. E então essa noção de derivada, ela se torna uma coisa efetiva. Em que sentido eu estou dizendo que ela é efetiva? No sentido de que esse epsilon é tão pequeno até um certo epsilon mínimo, onde as coisas mudam. Mas contanto que ele seja pequeno o suficiente para não alterar o que eu estou modelando, o conceito de derivada é razoável, certo? Então eu só estou dizendo para vocês que essas escolhas que se faz, e é claro que depois você pode pegar o ponto de vista do matemático e fazer o seguinte: bom, eu fiz essas escolhas aqui, eu escolhi que isso aqui é verdade, eu escolhi que esse limite faz sentido, aí você pode pegar e, dados esses axiomas, derivar uma série de resultados matemáticos robustos, certo? Ou seja, a matemática tem uma utilidade importantíssima para a gente, que é, uma vez que você fez escolhas axiomáticas de modelagem física, você pode usar o poder da matemática dedutiva para descobrir várias coisas sobre aquilo que você mesmo impôs, né? Porque é muitas vezes muito difícil você, a priori, saber quais são as consequências da sua modelagem. Então, quando você faz essa escolha aqui, você não sabe que tem outras consequências secundárias, terciárias, assim por diante. A matemática te serve para isso, certo? Então, nesse curso, a gente vai estudar bastante a teoria por trás dos operadores diferenciais.
tá certo? Mas eu já estou dando uma dica aqui de que estudar operadores diferenciais, ou seja, estudar essa operação aqui, não é só uma questão de estudar ela sem entender onde que ela está agindo, mas é muito importante entender onde ela está agindo, certo? Ou seja, que tipo de objeto matemático esse operador diferencial está transformando, tá certo? Que esse é um outro ponto de vista. Você pode imaginar que nesse ponto aqui eu estou usando a derivada para extrair uma informação sobre a minha função f, certo? Mas eu posso fazer outra coisa também. Eu posso dizer que essa minha derivada ela está transformando uma função em outra. Ou seja, eu digo, né, que isso é igual a g. Certo? Ou seja, desse ponto de vista, eu estou extraindo uma informação sobre uma função. Eu tenho uma função, ela passa por um certo ponto, eu quero saber essa inclinação imediata dela ali em torno de um ponto, aí eu penso assim na derivada. Mas aqui eu estou pensando o seguinte, essa transformação está me levando uma função f numa função g, tá certo? E aí a transformação é mais no sentido global, certo? Ou seja, eu estou pegando, eu tenho uma reta real aqui, aí eu tenho minha função f, que tem uma certa altura aqui qualquer, certo? Então esse cara aqui é f de t, esse cara aqui é um certo 0 a 1, e eu estou transformando isso em outra função, certo? Claro que aqui eu não vou conseguir fazer de cabeça, mas tem uma outra função aqui que é essa função g de t, certo? Então, o que eu quero dizer com local e global? Aqui você está calculando a derivada e a gente já calcula a derivada e toma isso. E essa derivada ela está sendo tomada no ponto t aqui, certo? Quando você pensa na derivada dessa forma aqui, só para ficar claro que isso aqui é uma função de t, você está pensando na transformação como um todo aqui, né? Mas é importante vocês entenderem que essa transformação ela vai depender das características dessa função f, das características da função g, certo? E mais uma coisa extremamente importante que vem da maneira que nós estamos construindo mapas, né? Que é o seguinte, a função, a derivada, ela te dá uma certa noção de como a função se comporta estudando ela um pouco à frente e um pouco atrás, certo? Então ela está mais transformando essa função f numa função g que depende dos valores da função f num ponto epsilon à frente, menos o valor da função f no ponto, certo? Então ela está meio que como se estivesse amarrando, né? Então se pensar que eu pego essa mesma reta real e discretizo ela, digamos que agora esses pontos aqui, eles não podem variar continuamente, ou seja, o meu t, ele não pode ser qualquer número real, ele só possa ser um certo múltiplo de um certo intervalo mínimo, certo? Então você veja o seguinte, se eu faço isso, né? Vou botar até aqui, eu tenho aqui o meu f de 0, digamos que esse valor aqui é f de simplicidade 1 e assim por diante, tá certo? Eu tenho um certo f de n. Se você olhar para a derivada, nesse sentido discretizado, ela vai ser uma coisa do tipo f de i, vou botar i não porque geralmente confundo, j mais 1 menos f de j, por simplicidade, certo? Então você veja que para eu entender o que está acontecendo aqui, eu preciso saber o valor de trás e o valor da frente, o valor de trás e o valor da frente, o valor de trás e o valor da frente. Mas no momento que eu chegar aqui, não tem valor da frente. Se o domínio da minha função for realmente aqui entre 0 e n, então eu não tenho o valor da frente para me perguntar como que esse cara se comporta. Mas e como é que eu faço? Porque veja, eu quero fazer uma transformação global na minha função. Eu quero transformar uma função f inteira numa função g inteira. Como é que eu faço isso se eu não sei como calcular a minha derivada aqui? Se eu não sei como calcular a minha derivada aqui, eu não sei como calcular o meu g aqui. Certo? É por isso que um operador diferencial, que sempre tem essa característica, por mais complicado que ele seja, um operador diferencial, ele te diz como que um ponto, ou melhor, uma função num ponto, se comporta quando você se move em torno daquele ponto. Quando a gente for ver operadores diferenciais em mais de uma dimensão, vocês vão ver que é sempre isso, né? Como que essa função se comporta numa região
né, do seu espaço. Só que é sempre o mesmo problema, você vai movendo essa função e vai descobrindo as transformações dela em todos os pontos, só que você tem uma borda. Às vezes a borda é o infinito, o que pode tornar as coisas um pouco mais complicadas de pensar, mas o infinito ele é tão indeterminado na borda quanto uma borda fixa. Então você pode fazer uma transformação de coordenadas simples e levar um intervalo compacto, compacto não, né? Finito no intervalo infinito. Você queria perguntar alguma coisa? Eu queria perguntar. Quando a gente faz essa derivada que a gente fez no limite aqui, a gente está estudando um local. Daí, quando a gente estuda transformando uma função, a gente está estudando o comportamento global do local. Deixa eu explicar melhor isso então. Pessoal, a aula eu acho que fica melhor para todo mundo quanto mais vocês fizerem perguntas. Então, por favor, fique à vontade, não tem pergunta idiota, não tem pergunta ruim, tá certo? Fique à vontade quanto qualquer coisa, tá? Por mais bobo que possa parecer, normalmente não é, tá? Então, o ponto é o seguinte. Imagina que você está descrevendo o exemplo clássico, né? A aceleração ou a velocidade de um carro. E aí você está estudando ali, você fez uma medida, você foi lá, mediu lá a posição do carro em função do tempo, traçou ali a curva, né? E aí você pegou aqui a inclinação e falou que a velocidade instantânea nesse carro, nesse instante de tempo, é essa aqui e acabou, certo? Nesse sentido, você está usando a derivada para extrair informações e estudar uma curva que já foi dada para você. Aquela curva existe já. Por mais que você não possa saber todos os pontos infinitos incontáveis dela, você consegue estimar ali, supondo fazendo algumas suposições razoáveis sobre a suavidade dessa curva. E você extrai a informação. Agora eu posso realmente calcular qual é a velocidade instantânea no tempo 5 minutos, certo? Agora veja, eu posso falar o seguinte, eu posso dizer o seguinte, nesse intervalo existirá uma curva, certo? E essa curva F vai ser transformada assim. Então você não precisa a priori dizer qual é a sua curva. Você diz que a curva vai ser transformada assim. E você vai dizer alguma coisa sobre essa transformação. Essa curva transformada tem que ser igual a zero. Essa curva transformada tem que ser igual a uma outra curva qualquer, certo? E aí você está estudando agora não mais uma curva que foi te dada, te deram uma curva, você está extraindo informação. Você está estudando transformações gerais de curvas. E nesse sentido ela é global, porque eu não estou interessado somente no que está acontecendo nesse ponto aqui. Eu estou interessado na transformação da curva como um todo. E para eu entender a transformação da curva como um todo, eu preciso entender como que ela se dá, como que a transformação se dá nas bordas. Já que simplesmente definir um operador diferencial não te diz nada sobre o que vai acontecer aqui. Tá certo? Por isso que, essencialmente, tudo que a gente faz depende de condições de contorno. Certo? E pode ser tanto condições de contorno mais simples que você pensa no espaço, mas podem ser no tempo também. Porque as condições iniciais que nós damos para um problema, ou seja, a posição inicial de uma partícula, a velocidade inicial de uma partícula, de certa forma, você pode pensar como uma condição de contorno temporal. Tá certo? Então é isso, eu queria que vocês entendessem esse ponto de que agora nós estamos interessados em estudar os operadores diferenciais, certo? E não só isso, a gente vai desenvolver uma série de técnicas aqui que nos permitem extrair certas funções que são especiais e estão associadas a operadores diferenciais, tá certo? Então eu digo o seguinte, tem um certo operador diferencial que eu construo com princípios geométricos. Então eu vou estudar a geometria do meu espaço-tempo, e vou extrair certos operadores diferenciais que estão associados àquela geometria, tá certo? Ou seja, são operadores diferenciais que medem transformações em curvas, mas medem de uma forma muito especial que é compatível com a geometria. E aí eu posso estudar todas essas funções no caso serão as autofunções desses operadores que estão associados àquela geometria, tá certo? E eu posso usar isso para construir resultados extremamente úteis para a física, tá certo? Mas vocês vejam, isso tudo vem da construção da modelagem física que a gente quer fazer. A gente quer escolher classes de funções, a gente quer escolher comportamentos na borda, a gente quer escolher os operadores diferenciais, de forma que a gente possa estudar a nossa modelagem física de forma mais profunda e mais
técnica, certo? Ou seja, a gente quer extrair desses operadores todas as suas consequências, certo? Esse é basicamente o que o físico faz, né? Então, para quem não estava aqui logo no comecinho, é importante lembrar que essas escolhas todas não vêm de fora para dentro, né? É a matemática que define o que é uma derivada. O físico que está usando a matemática, ele define qual é o conceito matemático que é útil na modelagem que ele está fazendo, e ele desenvolve as suas consequências a partir daqueles axiomas que você impõe, né, no seu princípio que você fez na sua modelagem. E nesse sentido, essa parte da ciência é bastante não objetiva, certo? Uma vez que você fez uma escolha axiomática e fez um modelo, tudo é objetivo. Mas a escolha que você faz, a modelagem que você faz é subjetiva. E é por isso que é muito importante você saber que você tem a liberdade de mudar esses axiomas, né? Você tem a liberdade de pensar, bom, mas talvez seja esse axioma que esteja limitando o resultado, ou talvez esse resultado errado da minha teoria esteja associado a esse axioma. Que foi basicamente o que aconteceu com Planck, quando ele vê a catástrofe do ultravioleta, ele descobre que, se você considera que as coisas podem oscilar com todas as frequências possíveis, então, quando você faz a continha lá como é que é o nome? O negócio que emite lá, eu tô com um buraco negro na cabeça, mas não é buraco negro, é radiação de corpo negro. Quando você faz a conta da radiação de corpo negro, você supõe estatisticamente que todos os modos podem ser excitados, você vê que a energia vai para o infinito. Certo? O que ele fala? Bom, talvez essa suposição seja ruim. Talvez exista uma frequência mínima a ser excitada ali. Ele encontra a constante de Planck e resolve o problema. Certo? Começa o que vai demorar depois, né, anos para a gente encontrar como solução completa para o problema. Certo? Bom, pode falar. Como que eu sei que a minha escolha é efetiva? Assim? Tipo, tem um jeito que eu consigo resolver, só que é totalmente complicado, mas eu tenho um jeito muito mais simples, mais... Como que eu sei que é efetivo, assim, sabe? Não sei se eu... Não, eu acho que eu entendi o que você está falando. Primeiro, não é tão simples encontrar uma estrutura axiomática consistente. Né? Às vezes você faz 3 escolhas axiomáticas e você não sabe a princípio, mas elas são inconsistentes. Então você vai tentar deduzir algum teorema, você vai ver que você vai encontrar contradições e que, digamos, tudo que você vai encontrar são conjuntos vazios, não tem solução para nada, nada funciona. Então, a primeira coisa é a consistência lógica matemática, certo? Que já não é muito fácil de obter. A segunda coisa foi o que o Galileu introduziu há 500 anos atrás, que é você usa o experimento. A experimentação é essencial. Sem experimentação não existe física, tanto que durante, sei lá, milênio, a gente passou acreditando na mecânica aristotélica, né, que é inconsistente com observações, certo? E não foi pouco tempo, não eram pessoas burras. Muita gente muito inteligente pensou sobre esses problemas e acreditou que aquilo era bom, certo? Mas precisou do Galileu fazer uma escolha que, do meu ponto de vista, é extremamente revolucionária, porque é uma escolha que tira do cientista ou do pensador o poder, né? O poder de fazer decisões e falar, não, o certo é isso. Ele fala, não, quem diz que o certo, quem diz qual é o certo é a experimentação e a natureza. Né? E, bom, isso serviu para avançar muito, né, no nosso conhecimento técnico-científico de estudo da natureza em geral. E a terceira coisa que você usa é a comunidade. Né? Você tem uma série de vieses próprios, você vai tentar, se você for tentar realmente ser um bom cientista, é minimizar o seu viés. Você sempre vai ter mas você vai ter um viés, uma teoria que você gosta muito, uma ideia que você acha que foi muito boa, que você teve no passado, que às vezes rendeu frutos, mas que eventualmente esteja errada, e você tem um certo apego emocional. Todo cientista sofre desse problema. Infelizmente, eu conheço muita gente que não consegue se desapegar das coisas que pensou, que descobriu. Né? Então, você precisa de um outro cientista que fala, não, eu não acho que isso esteja certo, né? E que vai publicar um outro artigo com outra ideia, e essa contraposição de vários vieses diferentes serve para minimizar o viés, né? E fazer com que a coisa evolua. Então, e tem outros princípios filosóficos, tipo navalha de Ockham, né? Então, se existem 2 explicações que satisfazem todos esses critérios que eu estou falando, ou seja, são experimentalmente válidas, sejam logicamente consistentes e, digamos, tenham aderência de várias áreas da comunidade, você pode fazer outros princípios, do tipo, bom, se as 2 são iguais em todos esses critérios, vamos escolher a mais simples, ou a mais elegante. Mas aí, veja,
Você cai num ramo subjetivo novamente, né? Porque talvez seja mais simples e mais elegante hoje. E amanhã a gente descobre que é aparentemente mais complicada, só resolve um problema que a outra não resolve, né? Pessoal, estão todos matriculados? Não, eu achei estranho mesmo, porque eu tô só com 4 pessoas na minha pauta. E eu estou feliz que tem mais gente. Então, depois resolvam lá, tá? Bom, só que veja, tem mais uma outra brincadeira nisso aqui, né? Que eu não dei muita importância até agora, que é essa linha aqui, certo? Ou seja, qual é o palco onde a física se dá? Onde a física acontece, né? A física acontece no espaço. E que espaço é esse? Quais são as propriedades que esse espaço tem? Né? Essas perguntas são geralmente deixadas de lado durante um bom tempo do curso. E o que eu acho um problema, na verdade, porque você está o tempo todo fazendo a escolha de um palco onde a física se dá e depois escolher uma dinâmica, que é como as coisas que habitam esse ambiente mudam quando o tempo passa. Tá certo? E você pode estudar como que as coisas mudam nesse ambiente quando nada influencia elas, o que seria tipo uma cinemática, ou quando existe interação entre mais de uma coisa, o que seria a dinâmica, certo? Mas o palco em si é extremamente importante. Geralmente, quando você entende muito bem o espaço onde as coisas estão acontecendo, você é capaz de saber muito sobre o que vai acontecer na dinâmica, na eventual presença de uma dinâmica, tá certo? E o palco aqui, geralmente que a gente usa é o R3, eventualmente a gente vai usar o R4, tá certo? Só que essas estruturas matemáticas, elas são bastante simples, na verdade. Elas têm muito pouca informação nela. Elas basicamente vão te dizer que isso aqui eu tenho um trio ordenado, né? Eu tenho 3 números aqui. Então eu tenho, sei lá, A, B e C. E aqui eu vou ter A, B, C e D, onde cada um desses números aqui é um elemento dos números reais. Então aqui tem essa escolha que a gente está fazendo aqui, de que eu posso ir tão pouco para o lado quanto eu queira e estudar o valor da função ali. Eu vou estender agora para 3 dimensões, tá certo? Ou para 4 dimensões. Mas aqui eu ainda não disse mais nada sobre o significado desses números. Porque esses números não têm significado nenhum. O problema é que quando se estuda física, a gente já traz conosco uma série de estruturas matemáticas adicionais que a gente nem percebe que a gente tem. Então a gente já identifica aqui e fala, bom, mas então se eu estou, digamos, na reta real, eu estou com um ponto aqui e outro ponto aqui, esse cara aqui é o T0 e esse cara é o T1, então eu sei que a distância entre eles vai ser D de T0. T1 vai ser dado por T1 menos T0. Certo? Mas veja, pessoal, isso aqui é uma escolha, tá certo? Isso aqui é a imposição de uma métrica num certo espaço. Eu estou pegando esse espaço, que é o R, que é a reta real, e estou transformando ele num espaço euclidiano de uma dimensão. Tá certo? Eu não precisava fazer isso. E, na verdade, em algumas situações, está errado fazer isso. Ok? E quando eu vou para 3 dimensões, é a mesma coisa. Se eu quiser saber aqui a distância, né, entre x e y, né, vou chamar as coordenadas de x1, x2, x3, y1, y2 e y3, tá? A gente sabe que isso aqui vai ser uma coisa assim, né? x1 menos y1 ao quadrado mais x2 menos y2 ao quadrado mais x3 menos y3 ao quadrado, certo? Mas, novamente, isso aqui é uma escolha, tá certo? É claro que é uma escolha consistente com o que se observa. Se você faz medidas do nosso ambiente, onde nós habitamos, essa geometria que vai sair dessa métrica é a geometria correta, tá certo? Se eu pego e meço fisicamente um ângulo e vejo os ângulos que são inferidos a partir dessa fórmula, as duas coisas são iguais, tá certo? É claro que dentro da nossa precisão. Se você for para uma coisa extremamente pequena ou extremamente grande, essas coisas podem mudar, tá certo? Então a gente precisa estudar mais ou menos o que acontece quando você bota estruturas
geométricas, né, em que, por exemplo, esse cara aqui, ele passa a ser o E3, que é o espaço que vocês estão acostumados, tá certo? E, eventualmente, para quem for fazer, já tiver feito ou vai fazer relatividade restrita, você vai descobrir que esse cara pode ser um Minkowski 4, tá certo? Ou seja, essa sequência de ênuplas aqui, ela pode receber estruturas extras, tá certo? E se transformar num espaço mais complicado. Ok? Professor, quando você fala estrutura extra, é que tem mais propriedades do que Mais propriedades, isso. É claro que, veja, ter mais propriedades é uma consequência secundária de ter outra estrutura, tá certo? Mas você pode pensar assim, pode entrar. Isso, não. Física matemática. Tá bom. Bom. Isso aqui é familiar para todos vocês já? É novo, é velho? Como é que... Todas essas ideias todas, né? De você separar o que é uma função, como é que se modela, quais são os espaços que a gente usa para descrever a física. Beleza. Bom, o que acontece aqui é que quando a gente estuda física, a gente geralmente estuda nesse espaço euclidiano 3 aqui. Ou, eventualmente, você chega no Minkowski 4, certo? E esses espaços, eles são simples. Pode entrar. Física Matemática 2? Não, aqui não. Esses espaços, eles têm uma simplicidade adicional neles. Que é que esses espaços, eles também podem ser interpretados como um espaço vetorial, certo? Ou seja, frequentemente você vai tratar x como um vetor, tá certo? O que significa tratar x como um vetor? Né? Ou seja, isso aqui é um cara que vai ter aqui, como a gente estava usando antes, x1, x2, x3, certo? E eu posso fazer coisas do tipo x mais ou menos y. Isso aqui tem um certo significado geométrico que já está mapeado na cabeça de vocês, né? Vocês pegam aqui um vetor, vocês pegam outro, aí vocês somam ele, você sabe que o significado é esse vetor aqui, certo? Mas veja, mesmo no E3, isso aqui tem utilidade limitada, né? Por que tem utilidade limitada? Porque essas componentes aqui, pessoal, elas têm uma simplicidade adicional nelas. Eu não só estou dizendo que eu estou no espaço euclidiano, mas eu estou dizendo que eu estou no espaço euclidiano usando coordenadas cartesianas, tá certo? E coordenadas cartesianas, elas são as coordenadas que fazem essa métrica ficar mais simples. Mas nada me impede de usar, por exemplo, coordenadas esféricas. E se eu estiver usando coordenadas esféricas, se eu tivesse escrito pontos? Digamos que agora eu vou ter um outro ponto P aqui, certo? E esse ponto P, ele vai ser assim, ó, R, θ, φ. São 3 pontos, são 3 números, né? São 3 números que eu sei como mapear em pontos da realidade. Eu determino ali a origem bem ali, o ângulo θ é o ângulo que vai fazer aqui com o eixo Z, né? E vou dizer que o ângulo φ, digamos, é o ângulo que vai aqui. Então eu posso sair daquele ponto da sala em qualquer outro e calcular esses 3 números aqui, certo? Eu posso pegar também o meu P1 mais P2, ou menos P2. Mas aí já ninguém sabe o que é isso aqui. Eu posso fazer essa operação, posso definir isso aqui como sendo R1 mais R2 e assim por diante. Mas isso não tem nenhum significado muito óbvio, nem muita utilidade matemática. Tá certo? Pontos podem ser tratados como vetores, em geral, e tem utilidade quando você está trabalhando no espaço euclidiano. Tá certo? Mas praticamente qualquer outra geometria, isso aqui não vai ter mais utilidade nenhuma para vocês. Tá certo? Certo? Ou seja, eu vou ter aqui, que passa por aqui. Nesse ponto, essa curva, ela aponta. Essas tangentes aqui, de uma curva num ponto, ou o conjunto de todas as tangentes de todas as curvas que passam por um certo ponto,
sempre podem ser tratados como vetores. A estrutura desse objeto matemático, dado o início todo que a gente discutiu aqui, é naturalmente de um espaço vetorial. Certo? Ou seja, tudo bem, esse cara não vai fazer sentido, mas eu posso fazer esses caras aqui. Então a gente precisa entender que e a gente pode generalizar esses espaços para a gente poder entender de forma mais geral a estrutura em funções e com isso fazer modelagem física de sistemas complicados. Né? Vocês já fizeram mecânica ou analítica? Não, né? Então, na mecânica e na analítica, vocês vão começar a ver a mecânica lagrangiana e depois a mecânica newtoniana, e aí vocês vão ver que ninguém mais usa coordenadas cartesianas. Na verdade, você consegue. O sentido vetorial que você pode eventualmente usar para somar, para somar posições, os trios ordenados que você eventualmente escolhe para designar coordenada muito especial, que é o caso euclidiano, eles também recebem um significado. Você diz o seguinte, bom, um vetor é uma posição, e ele é um vetor, esses 3 números me dão uma posição, tá certo? Mas essa posição também é um vetor. E eu sei que multiplicar por escalar, em um espaço vetorial, elas têm um significado físico e elas são úteis. Você pode escrever as coisas em termos dessas operações e aí você, digamos, você não precisa de coordenadas cartesianas para chegar aqui. Normalmente é o que se faz. Né? Você constrói as coordenadas cartesianas e das cartesianas você escolhe. Mas o exemplo que eu estava querendo dar para vocês é o seguinte, uma ferramenta qualquer para medir os 2 ângulos e medir o raio, para essas coisas todas. Tá, pessoal? Um plano do que é o curso para vocês, certo? Inclusive, depois eu tenho que passar para vocês, mas eu ainda não terminei. Então é isso. Então essas coordenadas aqui, por exemplo, como eu falei para vocês, elas não têm um sentido... Eu posso definir soma, tá certo? É problema meu, eu posso falar... Já contar todas as estruturas... Passar por coordenadas. O que é o que e separar as coisas, isso permite você ter uma visão mais clara do que você está fazendo, tá certo? Então, o plano é a gente fazer uma generalização desses espaços aqui, né? E que esses espaços aqui, eles podem ser habitados por uma série de coisas. Podem ter pontos, podem ter isso aqui. E a gente pode estudar as suas tangentes, certo? E aí eu vou descobrir que dessas curvas, o que é o espaço tangente. Certo? O espaço tangente é o espaço que descreve tanto as posições das coisas quanto suas velocidades. Certo? E normalmente é o que a gente precisa, certo? Então, vetores e tensores, eles saem desse espaço aqui. Dos vetores e tensores, a gente constrói os operadores, a gente pode construir as nossas teorias físicas. Né? Se vocês pensarem bem, não sei o quanto vocês já viram, por exemplo, do eletromagnetismo, mas a eletrostática, principalmente, é basicamente o estudo desse operador aqui. Certo? Que é o Laplace. Mas esse operador diferencial, ele te diz basicamente tudo o que você precisa saber sobre a eletrostática. Certo? Você estuda as funções que satisfazem, por exemplo, né? Laplaciano em qualquer circunstância que eu não tenho carga, que eu não tenha carga, tá certo? Mas veja, isso não precisa ser necessariamente carga. A gente vai ver que ela não tem máximos e mínimos, né? A gente vai entender que isso aqui significa que não há criação nem destruição de linhas de campo. Ou seja, o que quer que seja, se você quiser fazer agora eletromagnetismo em espaços curvos, você pode, porque não importa. Né? A gente sabe que o lado direito ser zero significa que não há criação de som desses campos eletromagnéticos na ausência de carga. E se eu sei agora como é que o eletromagnetismo se dá em espaços curvos, o que te permite fazer qualquer coisa que envolva escalas, sei lá, planetárias, física, certo? E ele se sustenta sobre essas ideias todas que a gente está discutindo aqui. Bom, deixa eu ver. Eu começo já, digamos assim, o começo do conteúdo mesmo, tá? Claro que se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer coisa que vocês queiram perguntar sobre o curso, coisas mais sobre a estrutura do curso, prova, coisas do tipo, vocês fiquem à vontade, tá? Por exemplo, só para então, a gente vai estudar operadores, condições iniciais, a métrica. Os espaços, os operadores que habitam esse espaço, né? Então vocês vão estudar o espaço, a estrutura tangencial do seu espaço, que permite você definir vetores. Aí dos vetores você define covetores, e dos vetores e covetores você define tensores gerais. Dos tensores gerais a gente parte para os operadores diferenciais. Dos operadores diferenciais você vai estudar então esses espaços de funções aqui.
que ironicamente podem ser pensados como uma variedade. Uma função é um ponto num certo espaço. É um espaço mais complicado, porque é um espaço de dimensão infinita. Mas esses espaços de dimensão infinita, eles são extremamente importantes. Então eu quero estudar desculpa, o espaço de todas as funções que satisfazem isso aqui. É aquela ideia que eu estava falando para vocês. Não é que eu tenho uma função φ que foi me dada e eu quero calcular o laplaciano dela. É outra brincadeira. Eu quero estudar todas as funções que satisfazem isso aqui. Aí eu agora projeto um espaço de funções. A minha ênupla agora aqui, para descrever a minha função, não vai ter mais 3 entradas. Pode ter 200 ou pode ter infinitas, certo? Mas é a mesma coisa. Bem ou mal é a mesma coisa, certo? E essa mesma coisa também vai ser uma variedade. Então você vai ter um espaço de funções que também é uma variedade e que vai ter aceleração do seno quando ele move na direção do cosseno. Da mesma forma que você tem a aceleração de um ponto que se move na direção do outro. Só que agora, em vez de ser tratado por 3 coordenadas, são tratados de infinitas coordenadas movendo em direção de outras infinitas coordenadas. Certo? Você pode ter o ângulo entre x² e exponencial de x. Né? Da mesma maneira que você tem um ângulo entre 2 vetorzinhos aqui. Tá certo? Então, a sua pergunta foi boa, porque já vai para essa fase final aqui, em que a gente vai estudar, digamos, o espaço das funções. Então, digamos, eu tenho um espaço de funções aqui, como é que eu posso botar só V aqui, certo? Que é o espaço de funções, por exemplo, f de x, tal que f leva r em r, e você tem, sei lá, n derivadas dela, né? Ou seja, né? A derivada enésima existe. Isso aqui é um certo espaço de funções, certo? E isso aqui tem a ver com o que eu falei para vocês. A maneira que eu descrevo o meu espaço limita o tipo de função que eu posso ter nele, mas eu posso fazer escolhas adicionais, que é o que acontece com a função quando chega na borda, sendo a borda o infinito ou uma borda finita, certo? E aí a gente vai ver justamente esses espaços de funções, que são os espaços que nos permitem construir as minhas soluções das minhas equações, certo? Outro ponto bastante importante desses espaços é que eles são fatoráveis. Você pode pegar um espaço complicado e separar em pedaços menores, tá certo? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é entender a estrutura tensorial e entender que a estrutura tensorial também existe aqui. E você pode pegar uma função e descrever em espaços vetoriais mais simples, tá certo? E é isso que permite para a gente transformar um problema de equações diferenciais parciais numa sequência de problemas de equações diferenciais ordinárias, tá certo? E é assim que a gente estuda a estrutura desses operadores. A gente pega um problema de equações diferenciais parciais, porque a gente habita, felizmente ou infelizmente, um espaço de mais de uma dimensão, né? E a gente quebra o problema em vários problemas unidimensionais, resolve esses problemas, constrói um espaço de funções para cada uma das direções e usa produto tensorial, que a gente vai ver a ideia aqui, para remontar o nosso espaço maior, onde a gente vai ter a solução completa do problema. Tá certo? Então é isso. Bom, pessoal, então assim, eu vou passar ainda o plano do curso para vocês direitinho. Esse aqui é um panorama do que a gente vai ver e por que a gente vai ver. Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Você vai definir o que é variedade de novo? Não, eu vou definir agora com todo cuidado. Não, isso aqui, não se preocupem com nada do que eu falei até agora, tá? Tudo que eu falei a gente vai rever com cuidado, tá certo? Mas, não, variedade, você pode pensar que é a generalização desses espaços aqui, tá certo? E você vai ver que quando eu comecei a estudar essas coisas, eu ficava sempre imaginando que eu ia chegar em algum momento e abrir uma parte do livro e descobrir uma coisa extremamente complexa sobre variedade, porque é uma coisa que meio que fica na nossa imaginação, pelo menos ficava na minha. E toda vez que eu lia, eu via um negócio muito simples. Mas variedade, então, é só um espaço que localmente é isso aqui. E é basicamente essa a ideia, né? A variedade, a gente vai ver daqui a pouquinho, é basicamente uma coisa que ela pode ser mais complicada do que simplesmente um R3 ou um E3, mas que se você olha numa porção pequena suficientemente dela, ela parece um R3. Tá certo? E aí a gente formaliza essas ideias matematicamente.
certo? Pode ser um pouco mais complicado formalizar matematicamente, mas essencialmente a ideia é essa, né? Que é a ideia da cartografia. Você pega um atlas, que inclusive esse ramo da matemática empresta essa nomenclatura toda da cartografia. Então, o conjunto de mapas é um atlas, então você precisa de um atlas para descrever sua variedade. Porque é assim que se começava, né? Veja, quando os seres humanos começaram a descrever a geografia da Terra, eles perceberam, né, mesmo depois de circundar o planeta, descobrir que é um planeta e tudo mais, de que você não consegue fazer um mapa só para tudo. Inclusive, fica meio distorcido, né, tem aquelas projeções... Todo o problema da distorção que a projeção causa, né? Então, você acha que um certo país é muito maior que o outro, mas na verdade é uma questão da projeção cartográfica que você fez ali, certo? Só que aí você descobre o seguinte, você precisa, então, descrever aqui um mapa de uma região, um mapa de outra região aqui, e no momento que esses dois mapas têm uma superposição, você consegue se locomover. Você pega o mapa, digamos que você queira andar aqui na região, com o mapa você sabe para onde você vai querer ir. Se você quiser ir para essa aqui, basta você ir primeiro para cá, aí você troca de mapa, você fala, bom, se eu estava aqui nessa, agora eu estou aqui nesse, aí eu começo a andar para cá. Tá certo? Então a variedade é só isso, é você pegar esses mapas aqui, eles localmente vão ser esse tipo de objeto aqui, e eu preciso dessas interseções aqui, ó, para eu poder passar de um mapa para outro. E acabou. É isso que é a variedade. Nada mais, nada menos. É bastante simples de descrever assim. Tem sua dificuldade matemática, porque a gente vai introduzir outras ideias, que vão abstrair várias coisas que vocês já viram, tá certo? Mas, assim, o fundamento da modelagem é esse, certo? Isso. Isso, é exatamente isso. O livro que a gente vai estudar para essa parte é o livro do Chris Eischen. E depois eu vou botar para você. No programa vai ter, tá certo? É um livro chamado Física Matemática Moderna para Físicos, uma coisa assim. Mas eu passo para vocês. Depois eu vou criar o Classroom, e aí como vocês não estão ainda matriculados, vocês não vão aparecer automaticamente lá. Mas aí vocês me mandem um e-mail e eu adiciono vocês. Ou mando para... É bom, é mais fácil vocês mandarem e-mail porque eu não tenho e-mail de vocês. Então vocês me mandem e-mail que eu adiciono vocês no Classroom. E aí lá no Classroom eu boto os livros, que aí fica mais fácil. Não, é Vitente, vitente@uel.br. Deixa eu ver, tá aqui. Mais dúvidas? Bom. Pessoal, podem me interromper, fazer perguntas a qualquer momento, tá? Tenho que me acostumar com esse horário, que eu acho que eu nunca dei aula nesse horário. Termina 9h10, né? Tá tranquilo. Ok, então vamos começar aqui com variedades. Certo? Então, eu vou falar de uma maneira um pouco imprecisa inicialmente, para a gente ter a ideia, tá certo? Então, a gente tem um conjunto de pontos M. Tá certo? Eu tenho agora uma coleção de subconjuntos U, L, que são subconjuntos de M. Tá certo? A gente vai dizer que esses subconjuntos são abertos. No livro que eu vou passar para vocês, ele vai descrever uma série de coisas mais matematicamente avançadas sobre essas coisas e vai dizer que esses abertos, na verdade, esse conjunto aqui é um espaço topológico e esses abertos têm uma certa topologia especial, certo?
Por mais que essas coisas sejam úteis, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a matemática, principalmente físico que quer ser um físico teórico. Por quê? Porque a matemática ela vai encontrar nas estruturas presentes outras estruturas e ela não vai simplesmente estudar as consequências daquilo que foi feito útil na física. Os matemáticos eles vão tentar fazer uma outra coisa que pode ser extremamente útil, mas também pode ser extremamente confusa, que é o seguinte. Digamos que eu encontrei aqui a geometria euclidiana. Então eu fiz os axiomas da geometria euclidiana e agora eu escolho remover um axioma para ver quão diferente vai ser ou se eu ainda consigo mostrar resultados que eu mostrava na geometria euclidiana. Isso é uma coisa que o matemático gosta de fazer. Ele gosta de estudar a estrutura axiomática e mover e tirar axiomas, tá certo? Então aqui a gente vai falar de coisas bastante físicas, mas o que os matemáticos fizeram com os espaços topológicos é generalizar um conceito muito básico do que é ponto e do que é não distância, mas separabilidade de pontos. E o que é uma função ser contínua ou não ser contínua, tá certo? Então eu acho que essa generalização ela é uma abstração que ela pode ser útil se você estiver querendo lá resolver o problema da gravitação quântica, talvez, mas no momento ela serve muito mais para confundir do que para ajudar vocês. Então não se preocupem em tentar entender agora, se quiserem, às vezes é do gosto e aí fica à vontade. Mas não se preocupem agora em tentar entender uma abstração de uma coisa que você nem conhece ainda o concreto, tá certo? Eu acho, pelo menos para mim a cabeça funciona melhor quando eu entendo o concreto primeiro, eu sei usar aquilo, aí sim eu sei entender a abstração. Então a gente pode abstrair esse pedaço dessa estrutura e generalizar e tal. Mas sem entender a estrutura primeiro, tentar buscar interpretar a generalização ou a abstração dela, não vai ser útil para vocês, de forma geral. Depende da personalidade. Às vezes tem um ou outro que gosta disso, faz isso por gosto. Mas, em geral, o que eu vejo é que não é o caso, tá certo? Então, não se preocupem com essa parte mais abstrata de espaços topológicos. A gente vai entender de forma mais concreta o significado dessas coisas e aí, eventualmente, num próximo curso mais avançado, vocês podem tentar entender isso. Claro que se tiverem dúvidas sobre essas coisas, podem trazer, não tem problema nenhum, tá? Só estou dizendo para vocês não se assustarem com o grau de abstração possível que isso pode ser feito aqui. Ok? Bom, isso tudo para dizer que essa palavra aberto, ela está carregando muita coisa aqui, tá certo? Toda a parte de espaços topológicos, você precisa entender o que são espaços topológicos para entender exatamente o que quer dizer abertos, tá certo? Mas para tudo que nos importa aqui, abertos são aqueles abertos que vocês estão acostumados. A, B, sem incluir nem A nem B, tá certo? Aquilo, não sei qual anotação vocês aprenderam isso, e esse cara aqui é o intervalo AB, que inclui A e B, e aí você tem coisas do tipo A e B, que são nem abertos nem fechados, tá certo? É isso que importa, tá certo? Mas assim, o conceito da física importante aqui é, esse espaço, ele tem uma característica especial nele. Eu nunca posso chegar na borda. Mas eu não poder chegar na borda, na verdade, é uma coisa útil quando você quer estudar funções, porque se a minha função está na borda, eu nunca sei o que acontece depois. Agora, se eu defino um espaço dessa forma, eu nunca posso calcular minha função na borda. Então, eu sempre posso calcular alguma coisa do lado direito e esquerdo da função. Tá certo? Então, essa é mais ou menos a noção por trás da topologia, entendeu? Entender essa questão da borda, de como que a função fica um pouco mais para cá ou mais para cá, e é justamente o que a gente usa para definir uma função contínua e assim por diante. Certo? E a gente vai precisar desses conceitos aqui. O resto fica para depois que vocês quiserem generalizar ou abstrair isso na cabeça de vocês. Ok? A gente vai dizer que a gente tem uma carta, certo? Um par ordenado, isso aqui vai ser uma carta, que é composta de um desses espaços, desses subconjuntos aqui, tá certo? Esses caras eu escrevi? Não escrevi, né? Tá, eu só escrevi subconjunto, mas eu não escrevi que o L é subconjunto de M. Ok? E, dado um L, eu defino uma carta, vou botar um FL aqui, da seguinte forma. Isso aqui é contido. É aquele símbolo de contido, né? Não sei se você lembra da teoria de conjuntos. Mas é aquele Ezinho embaixo. Ezinho? Ah, é só um rótulo. É só um rótulo, eu dei só o nome para esse cara.
O nome dele é L. Né? E aí é só para ter uma noção de que esse L pode variar, ou seja, eu não preciso ter um subconjunto, eu posso ter vários subconjuntos. E aí nesse caso eu posso dizer que L pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Eu não dei nada muito mais preciso aqui, mas se você quiser, geralmente uma definição mais precisa é dizer que L pertence a um certo subconjunto de índices L aqui, I, por exemplo. Onde I pode ser simplesmente o subconjunto que tem 1, 2, 3. Então é só uma maneira muito matematiquez para dizer que L pode ser 1, 2 ou 3, tá certo? Mas às vezes o conjunto de índices pode ser mais complicado, por isso que a gente não precisa a priori se preocupar com ele, tá? Professor, carta é o conjunto e os objetos? A primeira coisa que a gente tem é um conjunto de pontos, ponto final, acabou. Segunda coisa, abertos, ou seja, subconjuntos desse cara. E agora eu vou dizer que uma carta é uma combinação de um aberto e uma função, que eu vou definir bem ali, tá certo? E eu vou dizer que o nome disso é uma carta. Tá? É no sentido de mapa, tá certo? Mas a gente usa tanto na matemática, que se a gente chamasse isso aqui de mapa, que tem um mapa dentro, todo mundo ia ficar doido. Então eu prefiro chamar isso aqui de carta no sentido da cartografia, tá certo? E uma carta é o quê? Eu tenho o meu M, esse aqui é o meu M todo, essa borda, claro, pode estar no infinito. Eu tenho um UL aqui, tá certo? E agora eu tenho um mapa, que é o conjunto, que é a combinação desse conjunto e da função φL, tá certo? Que pega um ponto P da variedade, tá certo? P, e me dá aqui, deixa eu ver qual a anotação que eu usei, esse cara aqui vai me dar um elemento de Rn, certo? Esse cara aqui vai ser um número, uma sequência ordenada de n números reais. Certo? É bastante confuso porque quando a gente aprende esse conceito, você fica sempre se perguntando o que diabo é o ponto P. Né? Qual é o objeto matemático? A gente sempre pensa em física uma coisa a partir da outra. Tá certo? Então a gente sempre pensa assim, bom, mas o que é P? P é igual ao quê? Né? E aqui a gente começa a ver uma certa abstração, porque P não é igual a nada. P é um ponto da variedade. Tá certo? Você não vai encontrar nada que te facilite a vida pensando P é igual a alguma coisa. O que você vai entender é que você dá significado para P quando você calcula uma coordenada para ele. Ou melhor, isso. Pode pensar assim, certo? Mas veja, pessoal, isso não é novo. Tá? Quando a gente faz geometria e você fala assim, aqui tem um ponto do espaço, aqui tem um ponto do espaço, esse cara é o meu x1, esse cara é o meu x2, e eu digo que a distância D é igual a x2 menos x1 módulo. Tá certo? Eu me perdi. A carta é essa representação de conjuntos. A carta é um par ordenado, onde o primeiro elemento do par é um subconjunto de M, e o segundo é uma função que mapeia U em um ponto em Rn, certo? Ou seja, o φL é uma função que leva o L em Rn. Vocês conhecem essas notações todas, né? Se não conhecerem, é só falar que eu explico. Certo? Veja, pessoal. Isso aqui é tão simples que a gente não consegue, às vezes, entender que existe uma separação entre coordenada e medida, certo? Quando a gente faz coisas euclidianas, a gente faz de forma que a coordenada coincide com uma certa medida especial. Ou seja, quando eu falo para você só x1, você já pensa, isso aqui é a distância à origem. Então a coordenada ela tem um significado físico evidente. X é uma distância para a origem, x2 é outra distância à origem, e a distância entre x1 e x2 é a diferença das distâncias aqui, eu tiro o módulo. Tá certo? Mas não precisava ser assim. Eu posso simplesmente fazer uma coisa mais abstrata. Eu posso dizer o seguinte, eu pego aquele cara como origem e dou um número para ele. E dou um número para esse cara aqui, um outro número para esse cara aqui, outro número para aqui. E simplesmente vou escolhendo números de forma contínua, tá certo? E vou enchendo essa sala toda de números, tá certo?
que não tem nenhuma relação com distância nenhuma. Eu posso fazer isso, certo? E depois eu crio um mapa que vai ser minha métrica, que vai dizer como que eu calculo distâncias, tá certo? É claro que não tem nenhuma razão para se fazer isso quando você pode usar coordenadas cartesianas que simplificam a sua vida, tá certo? Mas quando você não pode fazer isso, quando você não consegue construir coordenadas que tenham um significado físico direto, é muito mais útil você entender a separação entre essas duas coisas. E é isso que a gente está fazendo aqui. O ponto P, ele é um ponto abstrato, ele tem coordenadas. Eventualmente, a gente vai atribuir significado a essas coordenadas quando a gente botar métrica. Quando a gente bota métrica, a gente está dizendo, se alguém pegar esse conjunto de réguas, esse conjunto de relógios, é isso que eles vão medir. É a nossa afirmação que a gente faz posteriormente. Mas antes de fazer essa afirmação, a gente pode simplesmente encher uma sala de números. Certo? E é isso que a gente vai fazer. É isso que a gente está fazendo aqui. Okay? Bom. Esse mapa, para ser realmente uma carta, φ tem que ser inversível. Ok? Como no plano cartesiano do modelo x, y de x é uma carta? Repete a pergunta, por favor. Um ponto no plano cartesiano que é do modelo tipo x, Que é o quê? que é do modelo Aham. de x, 2 pontos, y de x, é uma carta. É uma carta. É uma carta. Na verdade, isso é um pouco confuso, né? Porque você pode pensar o seguinte, bom, eu vou aplicar essas ideias ao que eu já sei. Então eu vou dizer que a minha variedade, o que eu falei sobre variedade? É um conjunto de pontos. Mas, então eu posso muito bem dizer que esse cara aqui é o R3. E eu vou dizer que o meu aberto U é o próprio R3 também. Eu vou dizer que U é igual a R3. Bom, U está contido em M? Sim. Porque um conjunto está contido nele mesmo. Não tem nada de errado aqui. Eu consigo fazer um mapa que leve essas coordenadas aqui em R3? Consigo, um mapa trivial, que eu imagino que seja o que você acabou de propor. Então, eu tenho uma carta aqui. Mas veja, eu estou botando muita estrutura redundante aqui. Eu saio de pontos aqui para definir pontos aqui e simplesmente de forma igual. Mas eu poderia fazer uma outra coisa. Eu posso dizer, sei lá, aqui, x, y, z. Aí na minha carta vai para z, x, y. Né? Se eu quisesse confundir as coisas. Uma carta que simplesmente troca aqui uma... Mas é uma carta. Funciona. Tá certo? Nem sempre essas construções aqui era como eu falo para vocês, ali que eu estava tentando alertar vocês. Existe uma dose de abstração que pode ser levada a um extremo desnecessário, pelo menos nesse ponto do curso, entendeu? Mas vocês vão ver que isso aqui vai ter utilidade para a gente separar uma série de estruturas que antes a gente não separava. Mas φ tem que transformar U em M ou não? Φ tem que levar U em Rn. Né? O φ, ele sempre leva um ponto de U num ponto de Rn. Mas ele não... φ de U não tem que dar M, né? Não tem que dar todos os pontos de M. Não. Não, espera um pouquinho. O que você está querendo dizer é o seguinte. O que é isso aqui? Vocês conhecem essa notação, né, pessoal? Quando eu pego uma função e boto um conjunto aqui, eu estou simplesmente me referindo ao conjunto alvo, né? Esse cara, ele tem que ser um subconjunto de Rn. Raramente isso aqui é igual a Rn. Tá certo? Então, é uma coisa importante. Esse subconjunto, ele não é mapeado em todo o Rn. Ele é mapeado num aberto de Rn. Pode ser que seja todo, tá certo? Em algumas circunstâncias, como essa aqui. Mas, em geral, não é não. A gente vai ver que, na verdade, vai ser impossível. A gente vai fazer um exemplo bem simples aqui do círculo como uma variedade. E vocês vão ver que é impossível mapear o círculo completamente no R1. Tá certo? Então, essa função tem que ser inversível, tá certo?
Outras coisas, né, outras propriedades que nós queremos é que se eu calcular aqui a união, aqui fica ruim, né? A união sobre L pertencente a I dos meus UL, isso aqui tem que ser o meu M. Ou seja, eu preciso cobrir a minha variedade inteira. Se eu quiser cobrir ela com esses pedaços, eu tenho que ter os retalhos todos se unindo para juntar a própria variedade. E aí eu defino que a minha variedade de fato é o conjunto de pontos e o meu conjunto, o L, φ L. Professor, você ia explicar o que era inversível antes de quando ele perguntou? Você pode explicar o que é isso inversível? Significa que eu posso definir não, eu posso calcular o meu φL menos 1, que vai levar x em um ponto de UL. Onde x pertence a Rn. Certo? E isso é uma função, é um mapa bem definido, ele não tem né, não é multivalorado nem nada, ou seja, é uma função. Por isso que esse negócio aqui é bijetor se você considerar o subconjunto alvo e o próprio U, tá certo? Restrito a esse alvo, essa função aqui, ela é bijetora, tá certo? Então, somente um ponto leva para um certo valor na imagem, somente um ponto na origem, e toda a imagem redefinida ali é coberta, certo? Bom, então isso aqui é uma variedade. Certo? Conjunto de pontos, conjunto de subconjuntos com essas funções, ou seja, cartas, tá? Que remontem o próprio conjunto original. Isso aqui é uma variedade. Mas ela é só uma notação, não é geométrica. Não entendi o que você quis dizer com não ser geométrico. Não é de fato geométrico. Eu não entendi o que você quis dizer com isso. Tipo, em representação gráfica, não tem. Não tem nada por enquanto. Na verdade, vai demorar um pouco para a gente conseguir colocar geometria nisso. Mas a gente vai chegar lá. Professor, essa última expressão que define variedade, ela não é uma carta, ela é um par ordenado? É um par ordenado. Em que o primeiro elemento do par ordenado é o conjunto de pontos e o segundo elemento é um conjunto de cartas. Certo? Aí, a gente pode fazer a seguinte brincadeira. Se eu pegar aqui o meu U1, interseção U2, diferente do conjunto vazio, ou seja, se houver uma interseção entre esses dois caras aqui, eu posso calcular quem é φ1 de φ2. Certo? E esse cara aqui é um mapa que faz o quê? Rn em Rn. Tá certo? E esse é o cara que vocês estão acostumados. Vocês estão vendo isso aqui o tempo todo. Isso aqui é, por exemplo, a transformação polar para cartesiano, esférico para cartesiano, ou esférico para parabólico cilíndrico, certo? E esse cara aqui é a transformação de Rn em Rn. Certo? Então vocês vejam, quando vocês transformam coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, é uma transformação de Rn para Rn. Vocês saem de x, y, z para r, θ, φ. São 3 números em 3 números, tá certo? E é isso que a gente está fazendo aqui. Então vocês vejam que esse tipo de transição, ela é muito geral, tá certo? Que pode ser bastante confuso. Então, um pouco de cuidado aqui. Eu posso ter, por exemplo, o meu U1 com φ1 e o 2 com φ2, de forma que o 1 é igual ao 2.
Eu posso simplesmente estar usando coordenadas diferentes para mapear os mesmos números, que é o que a gente faz o tempo todo. A gente pode mapear os mesmos números com coordenadas esféricas ou cartesianas. Nada me impede de fazer isso aqui. Certo? Então tem que tomar cuidado com a generalidade da coisa. Às vezes as cartas diferentes estão sendo usadas com coordenadas parecidas para mapear porções diferentes, mas pode ser simplesmente um mapa diferente da mesma porção, da sua variedade. Tá certo? E esse finalzinho ele é assim. Eu tenho aqui um U1, eu tenho U2, essa região aqui é U1, interseção U2. Esse cara, ele tem coordenadas aqui, tá certo? Esse cara aqui é um RN. Esse cara aqui é outro RN, como eu falei, como a gente acabou de discutir agora. Esses caras nem precisam ter os valores os valores dos pontos aqui, não precisam ter nenhum significado associado aos valores dos pontos aqui. Tá certo? E veja, como esses mapas são inversíveis, eles podem ser usados para vir, né, para cá, que é o que o φ1 faz, ou ele, né, ele desce para cá, né, ou o φ2 que desce para cá. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar um ponto particular aqui e posso voltar, né, eu posso voltar com φ2 menos 1, que é a inversa do φ2. Então eu pego esse ponto, venho até um ponto da interseção, tá certo? E aí pego esse ponto da interseção e desço para cá. Então vou dizer que aqui, por exemplo, é x e aqui é y. Então eu sei que x é igual a φ1 bola φ2 menos 1 de y. Mas só vai funcionar isso daí na interseção. Só na interseção. Por isso que eu comecei dizendo que se existe uma interseção diferente do conjunto vazio entre o 1 e o 2, eu sempre posso definir essa função aqui. Pessoal, essa anotação aqui é bastante útil, porque muitas vezes você vai ter o seguinte, f de g de x. Né? Então, digamos que tanto f quanto g são funções de R em R. Então, esse cara aqui é simplesmente idêntico, tá? Isso aqui é definição, se você quiser, de f bola g de x. Agora, imagina que eu tenho f de x, de h, de θ, de kappa. Então, eu vou me perder na hora de contar os parênteses que eu tenho que botar aqui. Então, essa anotação aqui é mais conveniente quando eu preciso fazer sequências mais longas aqui. Certo? Ok. Se φL bola φm menos 1, né, para L e M pertencentes àquele meu conjunto de índices, se essa função for diferenciável, deixa eu ver qual letra que eu usei, K vezes M é diferenciável. Tá certo? Então, eu digo que M é diferenciável K vezes se, para todos esses pares aqui que fazem sentido, né? Se essas funções forem diferenciáveis aqui, ó, tá? Então, eu digo que a própria variedade é diferenciável. Tá certo? Então, a diferenciabilidade da variedade está associada a essa porção dela aqui. Não tem uma relação necessariamente com os pontos, mas com as cartas que eu defino nela. Tá certo? E eu vou dizer que a minha variedade é suave se essas funções todas forem infinitamente diferenciáveis. Certo? E aí a gente vai ver que a diferenciabilidade das funções que podem ser definidas na variedade está limitada pela diferenciabilidade da variedade.
Tá certo? E tem uma curiosidade aqui que vocês podem achar interessante, depois podem pesquisar se quiser, que é o seguinte. A diferenciabilidade tem a ver com essas transições aqui, certo? Aí você pode pensar de quantas maneiras diferentes eu posso determinar estruturas diferenciáveis para uma variedade. E bom, é o típico trabalho que o matemático gosta de fazer. E aí eles descobrem, por exemplo, que você vai para, no caso unidimensional, só existe uma estrutura. Todas as estruturas são equivalentes umas às outras. Todas as estruturas diferenciáveis são equivalentes. Joia. Fizeram para o caso bidimensional. Todas são equivalentes. Tridimensional. Todas são equivalentes. E não muito tempo atrás provaram que todas de dimensão 5 para cima são equivalentes. Exceto em 4 dimensões, onde existem infinitas estruturas diferenciáveis diferentes. E ninguém sabe exatamente por que ou como usar isso, tá? Mas é somente em 4 dimensões, que por acaso é o espaço que a gente habita, ou que a gente acha que habita, que você tem infinitas maneiras diferentes de criar estruturas diferenciáveis para o seu espaço. Bom, uma curiosidade, vocês podem... Tem um paper muito interessante chamado Um Novo Tipo de Relatividade, que é o cara explorando como que a gente deveria fazer uma relatividade também sobre as estruturas diferenciáveis do nosso espaço. É claro que é um pouco avançado para vocês, mas se vocês quiserem se interessarem por um assunto, é interessante dar uma olhada no paper. Então tá. Então vamos ver um exemplo, que eu acho que nada melhor do que a gente ver alguma coisa na prática para a gente entender o que está acontecendo. E começar a desmistificar uma série de coisas aqui. Bom, vamos definir um círculo. Relatividade geral ser grau e quarto? Não. Relatividade geral é de segunda ordem. É outra coisa interessante. Se você tentar modificar a relatividade variando a estrutura variacional, ou seja, se mudar a ação que leva à relatividade geral, você vai descobrir que a relatividade geral e a constante cosmológica são as únicas coisas... Quer dizer, a ação de Einstein-Hilbert, somada numa constante cosmológica ou não, é a única possível que leva a equações de segunda ordem. Qualquer variação que você faça, você cai em equações de quarta ordem, que é bastante alienígena para a nossa física, que a gente não tem exemplos de equações fundamentais de mais de segunda ordem. Certo? Que a gente vai discutir um pouco por que isso pode ser assim. É claro que não existe uma resposta certa, mas do ponto de vista da modelagem, por que a física sempre é modelada por equações de segunda ordem? Mas não. A relatividade geral, ela te dá a relativização justamente do significado dos pontos. Né? O que o Einstein queria fazer, e fez, é extrair a importância das coordenadas da teoria. Ele quer falar o seguinte, bom, se uma teoria é realmente física, é realmente fundamental sobre a natureza, então ela não pode depender de nada que seja da nossa descrição humana. E o que vem da nossa descrição humana? São as coordenadas. Nós damos números para os pontos, mas os pontos existem independente dos números que nós damos para eles. E aí ele fala, bom, como é que eu posso construir uma teoria física que seja independente dessa construção? E aí você tenta fazer, né, ou você não, no caso o Einstein, e consegue fazer isso em termos dessas variedades, esses objetos aqui, justamente que tiram da jogada as coordenadas como peça importante, quer dizer, peça central, continua sendo uma peça importante, mas não é uma peça central. E você consegue ver que a sua teoria não depende das coordenadas. Certo? A incompatibilidade da quântica com a relatividade é que na quântica isso é importante. Esse é um assunto bastante complicado. Então, assim, quando você faz mecânica quântica, você vai quantizar o operador posição. Você vai botar um chapéu nele. O problema é que o operador posição ele é uma coordenada, mas ele não é só uma coordenada, ele é também uma medida. Então, aqui, o que exatamente você está quantizando? Você está quantizando a posição da partícula ou a medida da posição da partícula? A gente não sabe. A gente não sabe exatamente o que significa quantizar. Mas se a gente está medindo se a gente está quantizando a medida da posição de uma partícula, então o que significa quantizar
a geometria. Porque quantização da gravidade é quantizar a geometria. É dizer que a geometria também é indeterminada. Porque eu posso dizer que a posição de alguma coisa numa geometria fixa é indeterminada, que é o que a gente faz quando a gente faz mecânica quântica ou teoria de campos em espaços curvos. Isso é mole. Mole não, é difícil, mas a gente sabe fazer. O que a gente não sabe fazer é como é que eu vou quantizar também, como é que eu vou dizer que além da posição das coisas, a própria geometria também é quantizada. É extremamente diferente de quantizar qualquer outra coisa. A gente quantizou campo fermiônico, campo bosônico, eletromagnetismo, tudo a gente quantiza. Mas tudo numa arena determinada. A geometria Minkowski. A gente faz toda a física de partículas, a geometria está fixa. É a geometria de Minkowski. Agora, se a própria maneira em que os pontos com mesmas coordenadas se distanciam é indeterminável, como a mecânica quântica torna indetermináveis outras coisas, como é que a gente faz física aí? Ninguém sabe. As pessoas tentaram meio que, de uma maneira quase inercial, aplicar o algoritmo matemático da quantização na geometria. E não funcionou. Mas assim, o problema é que, se você der um passo atrás, você vai ver que é tão diferente que seria, sei lá, muito incrível que funcionasse. Porque o que você está fazendo é quantizar o ambiente, não mais as coisas que habitam aquele lugar, entendeu? Então é bastante diferente. Então vamos para o círculo aqui. A gente tem 10 minutinhos para dar uma olhadinha nisso aqui. Bom, a gente define o círculo como conjunto de pontos. E aqui entra a primeira confusão, porque quando a gente fala variedade, o negócio é um negócio abstrato, M pontos e tal. Mas frequentemente você vai usar subconjuntos ou o próprio RN para definir os pontos que definem a sua variedade. Tá certo? Não significa necessariamente que o conjunto que você vai usar vai estar associado com as cartas. Tá certo? Que é o que a gente vai ver aqui. Mas você pode muito bem, não, em geral você vai fazer isso. É claro que às vezes o conjunto que você vai partir, por exemplo, pode ser um conjunto de funções. Aí é muito mais abstrato do que são pontos em RN, tá certo? Mas você pode fazer isso também. Então a gente vai definir o nosso S1 como um conjunto de pares AB que pertencem a R2, tá certo? Tal que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 1. Certo? Esse cara aqui é o meu M, tá? Acabei de escolher. M é igual a S1. Então eu tenho o primeiro ingrediente para definir uma variedade. Certo? Agora eu preciso de cartas. Eu posso construir essas cartas. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Vamos pegar o círculo. Ele está aqui no meu R2. Como que eu posso mapear porções? Veja, esses são os pontos aqui, né? Digamos que aqui esteja uma distância 1, que é o que eu exigi aqui. Esses são os meus pontos. Aquela ali é a minha variedade, tá certo? Me deem um exemplo de um subconjunto dessa variedade. Um subconjunto aberto. Me deem um exemplo de um subconjunto aberto da minha variedade. Isso, bota aqui, boto aqui. Isso aqui é a anotação só para dizer que eu estou pegando todos os pontos do círculo dentro desse intervalo aqui, ó. Certo? Então eu posso pegar aqui, posso fazer aqui vários desses, ou pegar uma metade, ou só um quadrante, posso fazer qualquer um desses caras aqui, certo? E aí como é que eu posso definir uma carta aqui? Digamos que eu escolhi um desses aqui. Vamos pegar aqui o que eu vou chamar de φ. Eu vou chamar esse cara aqui de A e esse cara aqui, eixo A e eixo B, tá? Então eu vou falar o φ A mais. Deixa eu ver onde é que eu botei o mais. Aqui. Certo? Então esse cara aqui, U A mais, vai ser igual a um conjunto. Deixa eu ver, eu vou chamar esse cara aqui de P, pertencente a M, ou a S1, para não confundir, tal que A
maior que 0. Tá certo? E aí como é que eu defino minha carta? Deixa eu tirar esse cara daqui. E como é que eu defino minha carta? O que vocês acham que eu posso fazer? Não tem resposta certa, tá, pessoal? É só uma possibilidade. Oi? Não tem a resposta certa? Como é que a gente pode definir essa carta aqui? Se no círculo você poderia pegar uma carta que extraísse o valor. Eu quero uma função que seja inversível aqui. Uma função que leva um ponto P desses caras aqui num número. Né? Você pode tentar mapear em 2 números, mas você vê que você não vai conseguir. Pode ser do topo ali até o dedo ficando totalmente reto. Daí ele vai ser o centro desse faz a inversão. Você pode complicar a sua vida, mas não precisa. Eu posso fazer isso que você falou, não tem problema. Mas eu posso fazer isso aqui, não posso? Ou se eu quiser fazer uma anotação mais explícita, preciso, né? Veja, esse cara tem que mapear um ponto da variedade, A, B, e eu vou dizer que é assim. Certo? Ou seja, eu estou projetando esses pontos, se quiser fazer uma coisa gráfica, aqui, ó. Se você quiser pensar que eu estou mapeando no R, eu estou usando esse R aqui, ó. Essa função aqui ela é inversível. Dado um certo B, naquele subconjunto eu consigo encontrar quem é o A? Como é que fica? Ó, φ A mais menos 1 leva B em quê? Quem tem que ser o meu A aqui? Mais 1 menos B quadrado e B. Funciona? Né? Ó, eu estou pegando um ponto B aqui da minha reta real. Né? Então, esse cara aqui, ó, eu estou mapeando. Eu estou pegando esse círculo, estou abrindo ele e botando aqui. Ó. Esse pedacinho aqui, ele veio para cá. Deixa eu pensar. Não, ao contrário, né? Esse cara aqui veio para cá e esse cara aqui veio para cá. Aqui é menos 1 e aqui é 1. Tá certo? E aí eu posso pegar essa fórmula aqui, para vir para cá, basta eu ignorar A. E aí eu sei qual ponto certo que eu estou. Mas eu posso voltar daqui para cá usando essa fórmula aqui, ó. Esse mais aqui, ó, ele funciona porque eu estou no subconjunto que envolve só esses pontos para cá. Certo? Eu posso fazer a mesma coisa, então, para o meu outro lado. Eu posso definir que o A menos é igual aos pontos P pertencente a S1, tal que A é menor que 0. Certo? Eu posso fazer a mesma brincadeira. Ó. A menos de A, B, surpresa, B. Tá certo? É uma moleza ver que é inversa. A menos B é igual a menos raiz de 1B quadrado e B. Ok? Eu posso generalizar. Eu posso falar o seguinte, agora eu tenho essas cartas aqui, ó. Φ, deixa eu ver só qual é a anotação que eu usei. Eu posso ter o A, o mais ou menos, e o A mais ou menos. São 2 cartas, tá certo? Mas essas 2 cartas elas são problemáticas, elas não se superpõem. Então, se eu sou uma formiguinha morando nesse lado do círculo, eu nunca vou conseguir chegar lá, porque eu não sei como passar por esse buraquinho aqui, certo? Aí eu faço o seguinte, eu vou chamar o meu φ B mais ou menos e o meu U B mais ou menos como as 2 outras cartas que eu posso obter se eu fizer a mesma brincadeira com a calota superior e a calota inferior aqui. Certo? E aí pronto, eu posso pegar a superposição do A mais com B mais e calcular tudo que eu quero calcular. Certo? Então, deixa eu dar só esse exemplo aqui. Então, como é que vai ficar aqui? Eu tenho o meu φ B mais A B é igual a A.
Tá certo? Como é que eu faço agora para fazer uma transição entre as cartas? Como é que fica φ menos 1 de B? A gente sabe. Raiz de 1 menos B quadrado e B. Certo? Então eu posso vir daqui até aqui. Essa região aqui é a minha superposição UA mais interseção UB mais, né? O B mais é aqui, o A mais é aqui, e esse quadrante é a interseção. Tá certo? Nessa interseção faz sentido eu fazer isso aqui. Meu φ B mais bola φ A mais menos 1 de B é igual a... Eu aplico B mais no ponto resultante. B mais seleciona o primeiro cara, que é o A. O primeiro cara aqui é raiz de 1 menos B quadrado. Então vem para cá. 1 menos... Essa variedade é diferenciável? Eu sei calcular a derivada desse negócio aqui. O meu B nunca é 1. Então tem infinitas derivadas. Tá aí. Acabei de construir uma variedade infinitamente diferenciável usando essas cartas. Tá certo? E o bonito aqui, pessoal, é vocês entenderem que a gente vai extrair tudo aquilo que vocês já sabem sobre análise de Rn e Rn, que é aquilo que vocês viram em cálculo 2, a gente sobe com essas estruturas todas para variedade. Todas para variedade. Tá certo? E é basicamente isso que a gente consegue com esse curso. A gente generaliza o espaço base para uma variedade e a gente sobe todas as estruturas matemáticas que a gente já conhecia de cálculo vetorial, né, de divergência, sei lá, circulação, de tudo, você vai subir isso para variedade. A gente vai definir todos os nossos operadores diferenciais e ver como é que a gente pode fazer física nesse ambiente. Beleza? É isso, pessoal. Obrigado.